Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que nenhum dinheiro compra, a paz que somente aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, que conhecem a Jesus Cristo, que buscam a Jesus Cristo de todo o coração, podem receber, podem ter. Amém. A palavra que o Senhor Deus falará conosco hoje, vamos ler aqui em Lucas, capítulo 22, no verso 3, que diz assim, Lucas, capítulo 22, e verso 3, que diz assim: Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Vamos ler também aqui em João, capítulo 12, a partir do verso 1. João, capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma rápida de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Amém. Aqui a palavra de Deus está falando sobre Judas Iscariotes, um dos apóstolos de Jesus, No começo do ministério de Jesus, ele escolheu 12 homens, 12 apóstolos, para que, como Jesus ele estava com o corpo humano, Jesus ele não podia estar em dois lugares, em vários lugares ao mesmo tempo. Então Jesus escolheu aqueles homens para o ajudar, o auxiliar a pregar o Evangelho. Jesus ele deu poder para esses 12 homens, poder para eles expulsar demônios, curar os doentes, ressuscitar os mortos, E Jesus disse para eles, para eles irem pregar o Evangelho nas cidades, ali em volta, E Jesus também foi pregar também o Evangelho, Então, e Judas Iscariotes era um desses homens que Jesus escolheu eles, que Jesus chamou ele, para ser também um pregador da palavra de Deus. Jesus, ele não chamou Judas Iscariotes para ser um traidor, para ser um ladrão. Ele chamou Judas Iscariotes para ser um pregador da palavra de Deus, para ser um servo de Deus, para curar, e para em nome de Jesus, curar os doentes, ressuscitar os mortos, Só que Judas Iscariotes, chegou um momento da vida dele, que ele começou a roubar. Ele começou a roubar o dinheiro que era colocado ali na bolsa. O próprio Senhor Jesus disse que Judas era um ladrão e que ele roubava o dinheiro das contribuições que eram colocadas ali naquela bolsa. E a palavra de Deus diz que um dia Satanás entrou no coração de Judas. Mas aí a gente pode perguntar, mas Judas, ele não era um apóstolo de Jesus? Judas, ele não tinha o poder de expulsar os demônios? Mas por que o demônio conseguiu entrar na vida de Judas? Jesus, ele tinha falado antes que Judas roubava. Jesus ensinava, Jesus pregava, que roubar não era bom, que os ladrões eles não iam herdar o reino dos céus. Só que as palavras de Jesus
entraram por um ouvido e saíram pelo outro, né, de Judas. Judas, ele não deu ouvidos. Judas, ele se esqueceu, né, do ensinamento de Jesus, né, que os ladrões não entram no céu. E Judas, ele roubava. Mesmo Jesus, né, mesmo ele ali, sendo um servo de Deus, ele roubava. Mas naquele momento que ele passou a roubar, ele não se tornou, ele não era mais um servo de Deus. Ali o diabo conseguiu entrar no coração dele. Como que o diabo entra na vida de uma pessoa? A partir do momento que a pessoa começa a fazer a vontade do diabo. A pessoa pode ser batizada, a pessoa pode ser crente, a pessoa pode fazer milagres na igreja, a pessoa pode ter dom da revelação, dom de profecia, a pessoa pode ser profeta, a pessoa pode orar no monte. Mas se a pessoa começar a fazer a vontade do diabo, e tudo isso não adianta nada, o diabo ele vai entrar na vida da pessoa. Ele vai entrar no coração da pessoa. E assim, igual o diabo entrou no coração de Judas. Então, Deus ele fala para nós essa noite que nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós falamos. Nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. A gente não pode ficar pensando, olha, eu já sou crente há tanto tempo. Eu me visto de crente. Eu falo que nem crente. Eu vou na igreja sempre. Né? Judas, ele estava sempre ali junto de Jesus. Judas, ele era um pregador da palavra de Deus. A pessoa não pode falar, olha, mas eu, em nome de Jesus, eu expulso demônios. Em nome de Jesus, quando eu oro, os paralíticos se levantam da cadeira de roda e andam. Não adianta nada disso se a pessoa um dia fizer a vontade do diabo. A pessoa passar a fazer a vontade do diabo. A pessoa tentar servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Isso não adianta nada. A pessoa, ela vai ser condenada. Mas é Deus que vai condenar a pessoa? A palavra de Deus, ela diz assim, que Deus mandou Jesus aqui nesse mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele não quer condenar ninguém, mas a pessoa mesmo se condena. A partir do momento que a pessoa deixa de seguir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus, e passa a seguir as palavras do diabo, fazer a vontade do diabo, a pessoa, ela passa a se condenar a ela mesma. Então, muitas vezes, por causa às vezes de uma palavra, muitas vezes num momento de nervoso, a pessoa fala uma palavra que desagrada a Deus, e a pessoa, às vezes, logo depois, não percebe, não pede perdão para Deus, e não fala mais aquela palavra, e o diabo entra no coração da pessoa. Muitas vezes por causa de uma palavra que o diabo gosta de ouvir, a pessoa acaba se condenando ela mesma. Muitas vezes a pessoa é crente, mas lá no emprego a pessoa rouba. Lá no comércio que a pessoa trabalha, a pessoa engana, a pessoa rouba os clientes. Muitas vezes até dentro da igreja, a pessoa rouba, a pessoa mata, a pessoa destrói dentro da igreja. A pessoa mata almas dentro da igreja. A pessoa destrói a vida das pessoas até dentro da igreja. E muitas vezes a pessoa pensa que vai para o céu só porque está muito tempo na igreja, só porque tem algum cargo na igreja. Judas Iscariotes, ele também tinha um cargo. Ali, ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Mas isso não adiantou nada. Isso não adiantou nada. E muitas vezes alguém pode falar, olha, mas eu queria uma palavra que eu vou ser curado. Eu queria que o pregador pregasse uma palavra que eu vou ser curado, que eu vou ficar rico, que Deus vai prosperar a minha vida. Mas só que a palavra de Deus diz, buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é buscar primeiro o reino dos céus? É resistir ao diabo e obedecer os mandamentos de Deus. Obedeça os mandamentos de Deus, faça a vontade de Deus, faça o que Jesus ensinou, e as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. A prosperidade,
Deus vai abrir a porta do emprego. Mas tudo isso, a partir do momento que você passar a obedecer os mandamentos de Deus. Hoje nós vemos que em muitas igrejas, as pregações são assim: olha, Deus vai abrir uma porta. Deus ele vai abrir as janelas do céu. Deus ele vai fazer aparecer dinheiro na sua conta lá no banco. Essas são as pregações. Só que essas pregações são pregações que o diabo gosta de ouvir. E muitas pessoas também gostam de ouvir essas pregações. Só que Jesus, se a gente ler lá na Bíblia, Jesus ele não pregava nada disso. Jesus ele pregava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus ele pregava que um dia ele vai voltar. E aqueles que não estiverem servindo a Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, essas pessoas não vão para o céu. Essas pessoas podem ser crentes. Essas pessoas podem se vestir de crente. Mas se as pessoas fazem a vontade do diabo em casa, dentro da igreja a pessoa é santa, mas fora de casa a pessoa faz a vontade, fora da igreja a pessoa faz a vontade do diabo, essa pessoa não vai ser salva. Essa pessoa vai se condenar a ela mesma. Deus ele nos ensina nessa noite que nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. Nós devemos nos preparar. Quantas pessoas que têm participado até da Santa Ceia, mas em pecado, fazendo a vontade do diabo. Ah, mas o pregador, o pastor não vê que eu faço coisas erradas em casa. A pessoa fala assim, mas Deus sabe. Deus ele não está só dentro da igreja olhando a pessoa. Deus ele está lá no seu serviço. Deus ele está lá na escola onde você estuda. Deus ele está na rua por onde você anda. Deus ele está dentro da tua casa olhando para você. E Deus ele vê o que a gente faz dentro da igreja e o que a gente faz lá fora da igreja também. Deus ele está vendo. E Deus ele não vai levar a pessoa para o céu só porque a pessoa é santa dentro da igreja. Deus ele vai, quando Jesus voltar, ele vai levar aquelas pessoas que obedecem a Deus, que são fiéis a Deus dentro da igreja e lá fora da igreja também. É o que Deus nos ensina nessa noite, que nós devemos ser fiéis a Deus. A gente vê depois, se a gente lê os evangelhos, a gente vai ver o que aconteceu com Judas. O fim terrível que Judas Iscariotes teve. Porque ele foi um servo de Deus. Ele foi escolhido por Jesus para ser um dos apóstolos. Mas ele resolveu deixar Satanás entrar no coração dele. Ele resolveu roubar. Aquelas pessoas, a Bíblia não diz que os apóstolos de Jesus passavam fome, porque Jesus ele multiplicava o pão. Jesus Cristo ele multiplicava os peixes. Quando os apóstolos de Jesus eles não conseguiam pescar nada, Jesus ele falava para eles: ó, lança a rede para o lado direito do barco. E eles lançavam as redes e Jesus ele preparava uma pesca maravilhosa. Então Judas ele não precisava roubar. Judas ele perdeu a salvação, né? Até por tolice, por bobeira ele perdeu a salvação. Porque todos que andavam ali com Jesus, que viajavam com Jesus, eles não tinham falta de nada. Porque Jesus sempre multiplicava as coisas na vida deles, as bênçãos na vida deles. Todos ali os apóstolos eram abençoados por Jesus. E Deus ele fala para nós nessa noite que enquanto a gente permanecer com Jesus, nós vamos ser abençoados. Jesus ele não vai deixar faltar nada. O diabo falou muitas vezes para alguém roubar, para alguém matar, para alguém destruir para conseguir dinheiro. Mas Jesus ele fala: obedeça os mandamentos de Deus, seja fiel a Deus, que enquanto você estiver aqui nessa terra, Deus ele vai te preparar um emprego, Deus ele vai te preparar o pão da tua mesa, Deus ele vai preparar água para você beber, e Deus ele vai preparar depois a nova Jerusalém. Quando Jesus voltar, Jesus ele vai te levar para a glória. Mas isso é se você permanecer fiel a Deus,
se eu permanecer fiel a Deus, Deus ele vai colocar a bênção na nossa casa, na nossa vida. Mas se a gente for infiel a Deus, que nem Judas foi, não adianta nada a gente ser crente, porque nós seremos condenados. Então vamos obedecer a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele não quer que a gente seja condenado com o mundo. Deus, ele não fez a gente para a gente ser condenado. Deus, ele não fez a gente para a gente ir para o lago de fogo. Mas Deus, ele fez a gente para a gente ir para o céu, para a gente ser salvo. Então Deus, ele fala para nós hoje, não deixa Satanás entrar no teu coração. O diabo só vai entrar no teu coração se você falar as palavras que ele quer que você fale. Se você fizer as coisas que ele quer que você faça. Mas se você estiver ali fazendo a vontade de Deus, em oração, em jejum, ao invés de falar o que o diabo quer que você fale, ore. Ore, cante louvores para Deus, seja fiel a Deus. E Deus, ele vai te dar uma vida abençoada aqui nessa terra. E depois você terá a eterna paz com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Esta é a palavra de Deus para nós essa noite. Vamos fazer uma oração, para todos que estão assistindo e para todos que estão aqui também, na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Vamos orar. Apresenta para Deus. Se você não tem forças, se você diz que não tem forças para obedecer a Deus, para deixar de fazer as vontades do diabo, ore, que Deus vai te dar força. Que a palavra de Deus, ela diz que é Deus que dá força para aquele que está cansado. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Senhor Deus maravilhoso, eu te agradeço, Senhor Deus, pelas bênçãos e pelas vitórias. Abençoe a todos, Senhor Deus maravilhoso, que ouviram a Tua palavra, Senhor Deus maravilhoso, e que já tomaram a decisão de obedecer os Teus mandamentos, Senhor Deus, para eles serem salvos. Dê força, Senhor Deus, para aqueles que precisam de forças. Ajuda aqueles, Senhor Deus, que se afastaram do caminho certo que é o Senhor, Senhor Jesus. Ajuda eles a voltar para o caminho certo que é o Senhor, Senhor Jesus. Cura os que precisam da cura. Liberta os que precisam da libertação. Salva os que precisam da salvação, Senhor Jesus. E abençoe a cada um de nós. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus maravilhoso. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações. Porque o Senhor nos ama, Senhor Deus maravilhoso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.